Então, a melancia a gente já fez muitas vezes. É uma peça que fica bem bacana, porque combina com vários estilos de decoração de cozinha. Eu acho que baixa um pouquinho esse. Baixo. Para não ficar as letras ali. Então, nossa, acho que a gente fez nem sei quantas. As folhas tem delas. Porque ela é uma a melancia é uma fruta alegre, combina nas cozinhas pretas, nas cozinhas brancas, nas cozinhas desse tom, com qualquer cor fica bonito. E é uma peça alegre, É uma peça alegre. Convencional. Então, eu vou mostrar aqui como a gente faz o xadrez, mais uma versão. Como agora eu tenho pincéis novos. Deixa eu ver, ficou ótima imagem. Muito bem. Então, assim, hoje eu vou usar um pincel, esse da Keramic Chatinho número 2. Para fazer o xadrez e os listrados, eu gosto desses pincéis de pelinho sintético, que eles são bem lisinhos e eles são bem suaves, bem macios. Eu vou fazer um xadrez diagonal, porque a gente não precisa fazer o xadrez sempre da mesma forma, reto, tá? E eu uso a régua, eu já mostrei pra vocês, eu uso a régua para marcar a distância. Eu não vou fazer em cima do risco, mas ela vai me dar uma noção de sequência. Principalmente quando for diagonal. Porque o diagonal nos engana. A nossa visão, às vezes, quando a gente acha que está indo reto, a gente começa sempre a entortar. Então, o diagonal, eu peguei aqui uma reguinha. Na verdade, nós cortamos essa régua porque a minha original está desaparecida já faz algum tempo. Então, eu peguei um tamanho que coubessem dois riscos em cada espaço desse aqui. Então, eu vou... Que cor tu usou embaixo? Boa noite, Cleuzinha. Então, nós usamos aqui, a Loli fez aqui de manhã o efeito da madeira, Spice chocolate, e aqui é o vermelho vivo e aqui o verde musgo. A Cleusa acho que já fez a melancia, né? Ah, provavelmente. Cleusa, chegaram os pinheiros lindos que tu vai amar. Marca com a... Então eu já fui vou... desbilhotar os pinheirinhos. Eu vou usar a reguinha, eu marco dos dois lados com a minha lapiseira. Se tiver aquele lápis da Loli chique. Eu já queria saber onde é que tava meu lápis. Tá na minha casa. Ela levou embora, né? Tá Compra na Kátia, Kátia, né? minha pinceleira. É onde na tem Kátia, material né? de arquitetura. Na Kátia. Acho que sim. Eu não enxergo muito bem. Então, como eu disse... Mariângela, boa noite. Boa noite. Se passou alguém, será? Tá tirando foto? Então, como eu falei, o diagonal pode nos enganar. Principalmente naquelas plaquinhas de bem-vindos, né? Ah, essa faixinha? É a faixinha. O xadrez tem uma sequência, porque mesmo que seja uma peça curvada, se a gente colocar a régua, a gente consegue chegar bem no mesmo, como se fosse um tecido xadrez recortado. Se fosse inteiro, ele ficaria perfeito o xadrez. Então, porque às vezes fazem o xadrez sem cuidar isso, e daí ele fica estranho quando tu olha porque um risco que teria que estar aqui está lá do outro lado. Então, eu vou começar aqui. Oi, Tássia. Oi, a nossa Tássia. Tá de férias e tá com a Criarte é a Tássia, né? Hã? Criarte. Isso eu não vi. Ela já chegou, será? Então, assim, ó, eu vou usar, sempre eu falo, a gente usa um tom a mais, como na sombra, no xadrez também. Esse aqui até é 2 tons a mais, né? Porque um tom a mais seria o canela. Então, pra aparecer bem, eu vou usar o magenta. Boa noite, Raquel. Boa noite. Então, esse Acho que lá não tá pincelzinho, aparecendo. Aí, tá. esse pincelzinho número 2, ele é super delicado. Adoro suas lives, parabéns. Obrigada.
Fica muito bom de trabalhar com ele. Então, assim, para fazer o xadrez, sempre eu coloco água, faço uma tinta bem diluidinha, para não ficar aquele xadrez muito forte, muito marcado. Tira um pouquinho o excesso. Quando o pincel é pequeno, a gente não pode tirar muito o excesso, porque tem pouca tinta e água aqui. Então, aqui eu vou calcular 2 traços em cada espaço. Encosta e puxa. Eu sempre tenho que ter o cotonete à mão, para não precisar depois ficar retocando. E se passar um pouquinho, a gente já limpa. Dá pra ver bem ali? Aqui? Tá dando pra aparecer? Uhum. Eu vou fazer um pouquinho mais forte pra vocês verem. O xadrez não é o que mais tem que aparecer aqui na peça, então por isso que eu gosto de fazer sempre o xadrez discreto. Encosta e puxa. Quando vai chegando bem no finzinho, a gente dá uma giradinha no pincel para não borrar do outro lado. Agora eu vou tentar manter a mesma distância do risco da primeira listra e do segundo risco. Então, os riscos são só para nos orientar no espaço. Uma pressão leve no pincel, pressão mais leve. pesado. Essa história da pressão no pincel é assim. Quando a gente encosta e vai fazer um listrado, a gente encosta e já sai andando. Se a gente encosta e aperta, ele vai ficar bem mais grosso. Uhum. Dá pra ver bem. Dá pra ver bem, né, a diferença. E às vezes começa grosso e vai afinando, né? Se apertar muito. Não, e às vezes a pessoa aperta e depois no meio ergue e aí que fica irregular. Isso que não fica muito legal. Então, eu vou botar aqui mais pertinho. É que aqui, como tá tom sobre tom, praticamente não aparece. Aqui aparece mais. Aqui não, tá aparecendo bem, aham. Deixa eu ficar aqui de pé. Ó, dá pra ver bem, ó. Tá. Tá. Dá pra ver bem, aham. Deixa eu ver aí no teu. Dá pra ver bem conforme dá a luz, aham. Encosta. Eu sempre falo do risco guia ali, porque facilita muito na hora. Porque daí você fica só cuidando da distância. Né? É isso que eu ia te perguntar. Daí tu vai... Aqui tem o lápis... Deixa eu botar com a ponta aqui para o pessoal poder ver. Aqui, então, tem o desenho, o risco a lápis. E tu vai olhando nele para ir reto a mesma nesse do lápis. Que depois eu vou sumir com ele. Ó, o Michel também falou que tá aparecendo bem. A Rosa também falou que dá pra ver bem atrás. Dá pra fazer com o pincel mais largo, aí é só variar o tamanho do pincel, a quantidade de listras dentro de cada espaço. Uhum. Aí a gente pode fazer 1000 variações. Boa noite, Rúbia. Boa noite, Rúbia. A Rúbia agora está com o celular novo. Agora ela vai cair na live. Molhadinho. Tira o excesso. Ó, eu sempre uso o dedo como apoio também. Esse é bem bonito também. Não precisa ficar respirando o tempo todo. Eu seguro. Não pode ser muito longo, né? Na respiração e vai. Trancar um pouquinho a respiração ajuda bastante a manter o braço bem firme. Respira, tranca. Segue o baile. Pra mulher que faz maquiagem aqui tem quando você vai passar delineador, né? Tu segura o ar e vai. Ó, quando passa um pouquinho é melhor passar do que às vezes entortar tentando não borrar. Então passa um pouquinho, não tem problema. Agora me deu vontade. A borracha tá aí? Tá aqui. A Rosa disse, nessa hora, segura a respiração, prende o cotovelo e vai na fé. Funciona tipo um compasso, né? Mexe o braço, não mexe a mão. Por isso que a gente tem que ter o espaço livre. Mas a mãe não ia comprar uma melancia, né? Uma vez a gente fez uma promoção de umas peças e ela comprou umas cadeirinhas de balanço para as crianças. E guardou.
Boa noite, Renato. Olha. As crianças já estão com 15 anos. Ela não deu as cadeirinhas. Acho que A Leti tem por que puxar, ela guardou as cadeirinhas. a mãe acho que pegou uma cadeirinha e um barquinho. Não me lembro, tem que perguntar pra mim. Então agora eu vou lembrei. fazer... Agora eu vou fazer aqui ao contrário, ó. Pra conseguir que fique um xadrezinho perfeito, quando a gente vai colocar a régua pra fazer a segunda marcação, sempre tem que cuidar que a listra que fique aparecendo aqui fique no ângulo de 90 graus aqui com a régua, retinho. Porque às vezes a gente não percebe e daí ele não fica reto. Então sempre procurar deixar aqui reto com a o de listrado, baixo. com a de baixo. Hã? Ah, tu vai fazer por cima, né? Vou fazer por cima agora. Apaguei a marcação com a lapiseira. Não pode esquecer de apagar, né? Que senão fica marcado. É, Se passar por cima a tinta, não apaga mais. não apaga mais. Eu acho que eu tô precisando trocar de óculos. Não tô mais enxergando direito conforme a luz. Tem que ser uma régua que alcance até o final. É bom ter réguas de várias larguras, que daí facilita o trabalho. Eu tinha uma assim que sumiu. Eu tinha uma assim que sumiu, sabe, pessoal? Tá lá embaixo. Aquela coisinha lá atrás. E agora nós vamos fazer ao contrário. Mantendo duas em cada espaço. Mantendo duas em cada espaço, agora ao contrário. Eu vou esquecer o de baixo e só vou prestar atenção no meu risquinho aqui. Aqueles botãozinhos de melancia. Uhum. Vou botar aqui, né? Cotonete úmido. Já vamos deixando prontinha essa parte. Nós já fizemos algum xadrez, né? Meu Deus, eu tava pensando na história dos xadrez do curso, né? Não tem como fazer um modelo de cada. É muita coisa. É muita variação, não tem como. Tem muitos xadrez. Esse é um simplesinho, apenas de duas cores. Aqui a gente só vai fazer depois mais um. E quanto a gente pode variar dentro deles, é isso que eu digo, que tem uma infinidade tão grande. De cores, então, nem se fale, né? Cores e larguras e... Aham. E ainda dá pra usar o filete e dá pra usar... No meio, eu adoro o filetinho no Nossa. meio. Eu começo sempre com minhas alunas fazendo o xadrez simples e depois eu começo a dificultar. Aham. Filete duplo, Massa de patchwork. carpado. Eu de largada fiz a bandeja de massa de patchwork, né? Corajosa. Dentro da bandeja Dentro ainda da mandei. bandeja. Aham. Ó. Nossa, eu devo ter feito umas 5 Eu bandejas pego o de massa. pincel bem aqui mais pra baixo pra não ficar longe e eu não ter como apoiar a mão. Então, apoia aqui mais pra baixo. A Rosa, tenho mais medo do xadrez do que do betume. Sim. Raquel fazendo parece facílimo. É porque ela faz bastante, né, Rosa? É treino. É tudo treino e não é difícil. Xadrez e sombra Porque é amor. prática, não adianta. Podemos fazer 1000 Vai sair aulas, se a torta, gente né, não as praticar... primeiras. Ih, Apaga, vai, apaga. Uhum. vai. sempre Chega uma a tirar a aguinha tinta limpa, de baixo. uma aguinha limpa e um paninho limpo perto. E a gente nunca pode esquecer que trabalhos feitos à mão não são 100% retos, porque É, Sim, isso é pra nós mim não também, né? somos máquinas.